te alerto, bem te desperto, pega na Bíblia, bora vencer. E no princípio era a palavra, tava com Deus, a palavra era Deus. Não me diz nada, escuta tua brada, tá na palavra que você venceu. Seja otimista, entra na luta. Bom dia, irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. E se és novo, eu peço-te já agora, no início do vídeo, inscreva-te no meu canal e compartilhes este vídeo com o máximo de pessoas que puderes. Deixa um like no final, pois assim o YouTube entende que o vídeo tem um conteúdo bom e o YouTube ajuda a partilhar. Como diz o tema do vídeo, eu vou diretamente ao assunto, mas antes eu vou ler alguns versículos da Palavra de Deus, que está escrito em Filipenses, capítulo 2, e o primeiro versículo é 6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esta passagem relata sobre ao que Jesus submeteu-se. Na verdade, Jesus submeteu-se à vontade de seu Pai. Jesus veio ao mundo, mesmo ele sendo Deus, veio ao mundo e transformou-se em humano e achado num corpo humano, não teve orgulho de si mesmo por ele saber que ele era um Deus. Não agiu de modos a orgulhar-se do que ele era. Não agiu de modos a vangloriar-se de si mesmo. Não. Acima de tudo, ele sempre foi obediente. E como diz a palavra, foi obediente até a morte. E com isso eu pude retirar a seguinte informação, que todos nós que nos rendemos a Deus, que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, que decidimos caminhar com Deus, devemos ser obedientes até a nossa morte. O que leva à seguinte conclusão, que quando nós entregamos a Deus, todas as perseguições, todas as lutas, todos os desafios que nós encontrarmos durante o caminho da nossa vida, é para enfrentarmos sim, mas acima de tudo, é para sermos obedientes, porque isso não vai parar. As perseguições contra Jesus só pararam enquanto ele esteve vivo, quando ele morreu, porque as perseguições de Jesus continuam até os dias de hoje e continuam através da minha vida e através da tua vida, pois todo aquele que rende a sua vida a Cristo é perseguido pelo nome de Cristo. Então Cristo ainda está vivo, porque enquanto houver pessoas a anunciar o Evangelho de Cristo, estamos a manter Cristo vivo. Pela nossa própria conduta, estamos a demonstrar que acreditamos num Cristo, estamos a manter Cristo vivo, porque quando Jesus Cristo ressuscitou e voltou para os céus, ele deixou o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita no nosso corpo, porque o nosso corpo é um templo, ele não faz nada a mais nem a menos do que nos instruir a mesma caminhada de Jesus aqui na terra, que é ser obediente à vontade de Deus Pai. Foi assim que Jesus viveu e é assim que nós como cristãos devemos seguir. A verdade é que o fim está mais próximo do que nós imaginamos. Todos nós temos conhecimento do que tem acontecido no mundo afora. E ao mesmo tempo, se pararmos para analisar, a palavra de Deus tem sido mais anunciada. Porque é como a palavra de Deus diz, a ceifa é grande, mas temos poucos trabalhadores. Então, o trabalho de todo cristão é anunciar o Evangelho e fazer trabalhadores, e trazer mais trabalhadores para a palavra de Deus, trazer mais trabalhadores para o reino de Deus, para que assim possamos anunciar mais o Evangelho, podemos evangelizar mais almas, ganhar mais almas para Deus. Mas não podemos nos esquecer de ser obedientes, e ser obedientes a Deus é ser obediente no bom e no mal. É ser obediente quando tudo estiver a correr bem e quando tudo estiver a correr mal.
Ser obediente a Deus, depender de Deus a 100%, é saber que Deus é capaz de mudar qualquer situação que nos encontrarmos. Então eu te aconselho a ser obediente a Deus, porque o fruto de todo aquele que obedece a Deus sempre foi muito mais do que nós esperamos. Eu acredito que, e a Bíblia mostra isso, toda aquela pessoa que cumpriu a vontade de Deus sempre recebeu mais do que esperava, sempre recebeu mais do que ele pediu a Deus. E porque é vontade de Deus que nós estejamos bem nesse mundo, que nós tenhamos uma vida de abundância, porque Deus não quer privar as suas riquezas, Deus não quer privar as suas bênçãos, Deus não quer, não é intenção de Deus não partilhar aquilo que é dele conosco, não é intenção de Deus. A intenção de Deus é que nós possamos desfrutar neste mundo de tudo, do bom e do melhor, mantendo sempre a nossa liberdade firme em Cristo e não usando da liberdade de Cristo para nos desviarmos ou para cometermos barbaridades ou para sequer pecarmos. Não podemos usar a palavra de Deus para desviarmos almas, não. A palavra de Deus, na verdade, são leis. A palavra de Deus tem princípios que nós cristãos devemos cumprir todos os santos dias. Devemos nos submeter sempre à vontade de Deus, antes das nossas decisões, pensar se agradaria a Deus ou não. Porque Deus fala ao nosso juízo. Se pensarmos desta maneira todos os santos dias e se perguntarmos a Deus no nosso pensamento antes de agirmos, Deus responderá e nós teremos uma resposta. E para quem está rendido a Deus e para quem vive obedecendo a Deus, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele vai andar mediante a resposta de Deus, mediante as suas orações, mediante os seus pedidos, mediante as suas inquietações. A verdade é que o mundo está tão forte que o diabo tem usado artimanhas e cobre todas as suas artimanhas com a ilusão para nos fazer desviar, para nos fazer deixar de olhar para aquilo que Deus colocou na nossa vida, para aquilo que Deus revelou para a vida de cada um. O principal objetivo do diabo é nos desviar do caminho de Deus, nos desviar da presença de Deus, fazer com que nós deixemos de ser obedientes à palavra de Deus. E ele vai, as suas artimanhas, ele vai usar as suas armas do mundo, atraindo-nos com desejos carnais, atraindo-nos com aquilo que nós precisamos. Não sei se estás a perceber, mas acredito que sim. Atraindo-nos com aquilo que nós precisamos. Mas Deus sabe o porquê de tudo. Deus sabe o porquê que uma coisa demora para acontecer. Deus sabe o porquê que situações surgem nas nossas vidas. Deus sabe o porquê que Ele nos afasta de pessoas. Na verdade, Deus vê o que nós não vemos e Deus ouve o que nós não ouvimos. Então, todo aquele que é obediente a Deus, Deus livra essa pessoa de certos planos. Deus tira essa pessoa de certos meios. Deus revela a essa pessoa pessoas ao seu redor que não prestam. Porque acima de tudo, Deus quer o nosso bem, Deus quer o teu bem, Deus quer o meu bem. E em troca, Ele só quer a nossa obediência. Nós temos um exemplo muito vivo. Abraão foi obediente a Deus e olha para o resultado que Abraão tem até os dias de hoje. Toda aquela pessoa que tem fé, toda aquela pessoa que acredita em Deus é filho de Abraão, é descendente de Abraão, é herdeiro das bênçãos de Abraão, porque ele teve fé em Deus. Entregou aquilo que ele mais desejava, aquilo que ele mais desejou, Deus pediu a ele e ele, sem murmurar, entregou a Deus. Porque ele acreditava que Deus era capaz de fazer muito mais.
Porque ele acreditava que Deus é o Deus do impossível. Nós temos que acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós temos que acreditar que Deus ouve a nossa oração. Não há fila. Deus ouve a nossa oração. Ok? Então, eu vou terminar esse vídeo com uma passagem bíblica. Que está em Filipenses também, capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E o meu conselho é esses dois últimos versículos. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Tu és um astro no mundo, eu sou um astro no mundo. Vamos viver obedecendo a Deus para cumprirmos a sua vontade e que Deus fará a nossa luz brilhar neste mundo corrompido e perverso de uma maneira que nem nós imaginamos. Ok? Tchau, eu desejo um excelente final de semana para ti, bons momentos, mais relação com Deus e que Deus venha falar contigo. Até segunda-feira. Tchau.